Meu nome é Renato Simões, tenho 42 anos, sou formado em Educação Física com especialidade em treinamento de força, metabologia. Trabalho com Jiu-Jitsu desde 1996, foi quando eu ingressei no Jiu-Jitsu. Então, eu fazia parte da seleção de luta olímpica brasileira e eu comecei a me interessar pelo MMA, que na época era o Vale Tudo. Eu via o Royce lutando e eu precisava de algo mais agressivo que me trouxesse não só as quedas e projeções, mas que trouxesse possibilidades de finalização. A metodologia do jiu-jitsu era diferente, a forma de passar o conhecimento do jiu-jitsu era diferente, o jiu-jitsu era meio que muito bairrista, as equipes não conversavam entre si, os praticantes das equipes não conversavam entre si, e quando se enfrentavam era guerra. Existiam alguns treinos fechados que era quando a gente visitava uma equipe, visitava outra, e aí era porrada, era pancadaria, não era mais o jiu-jitsu, era mais pancadaria mesmo. E era o que me estimulava na época, porque o jiu-jitsu foi uma divisão de águas na minha vida. Eu queria algo agressivo por conta da minha agressividade. Só que à medida que o jiu-jitsu foi entrando, ele foi tomando espaço dessa agressividade e foi fazendo com que eu me conhecesse melhor. O jiu-jitsu foi uma ferramenta de autoconhecimento para mim. Na verdade, ele foi buscando em mim uma forma de expressar essa agressividade de uma forma a canalizar ela de uma forma positiva. As competições antigamente não tinham faixa. Um faixa branca lutava com faixa azul, que lutava com faixa roxa. Na verdade, quando eu comecei, eram pouquíssimos faixas roxas. Em Brasília só tinham 2 faixas pretas e 1 faixa roxa. E aí depois chegou um segundo de Goiânia e aí eles começaram a disputar clientela, disputar alunos. E aí logo o João Roque veio do Rio de Janeiro para Brasília e eu comecei a fazer o jiu-jitsu com o João. Eu não comecei a minha história no jiu-jitsu com o meu mestre atual. Eu comecei com o Ataíde Júnior, ele era faixa roxa, e aí depois de um tempo, por não me ver mais naquele ambiente agressivo do jiu-jitsu, eu migrei para um jiu-jitsu um pouco mais inteligente, um jiu-jitsu um pouco mais técnico e foi bem interessante para mim, porque eu comecei a me conhecer melhor com o jiu-jitsu. E o jiu-jitsu trouxe para mim, elucidou na minha mente a questão do meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas. 2 dias fizeram diferença na minha vida, que foi o dia que eu nasci e o dia que eu entendi por que eu nasci. Quando você entende o teu propósito. O jiu-jitsu é uma forma de influenciar positivamente a vida das pessoas. É fazer com que as pessoas se entendam o que fazer para alcançar os seus objetivos. E é isso que o jiu-jitsu nos ensina, dentro e fora do tatame. Eu acho que a gente só sabe o que é bom quando a gente experiencia o que é ruim. E a gente entender que o fato da imaturidade, a princípio, do jiu-jitsu e dos praticantes do jiu-jitsu, eu não vou dizer do jiu-jitsu porque o jiu-jitsu não é imaturo, é uma arte milenar. Mas os praticantes de jiu-jitsu, eles eram imaturos. E no começo da imaturidade faz fazer algumas besteiras, né? E aí com o tempo, as mesmas que antes imaturas faziam besteira, hoje pregam uma outra direção. Eu acho importante todas as fases, de tudo na vida. E para o jiu-jitsu eu acho importante a gente entender que houve uma fase obscura e que hoje a gente passa por uma fase transformadora. O jiu-jitsu hoje é um esporte completamente diferente do esporte que eu iniciei fazendo, né? Porque antes o que contava mais era a força e hoje o que conta muito mais é a inteligência. Então a gente vê crianças que querem aprender uma arte de defesa pessoal, a gente vê adultos que querem praticar um esporte, então vem com um cunho de wellness, de saúde, de bem-estar físico e mental, e pessoas que querem fazer o jiu-jitsu para melhor estética, melhorar a estética. E se vê em uma aula coletiva, mas não se vê dentro de uma academia em cima de um tatame. Hoje no nosso tatame a gente tem crianças, bebês de 2 anos, mulheres grávidas, nós temos idosos, crianças,
Então o jiu-jitsu se tornou algo mais eclético. Eu falo para as pessoas que iniciam no jiu-jitsu é criar a disciplina. Criou a disciplina, difícil você sair. Porque a vontade nem sempre ela é maior do que a disciplina. Mas o fato de você ser disciplinado te faz vir todos os dias. Você precisa se sentir bem no lugar onde você treina, porque é uma extensão da tua casa. A atividade física ela está muito ligada ao prazer. E jiu-jitsu como atividade física tem que estar ligada a esse prazer. Então você tem que estar gostando do lugar onde você pratica essa atividade, no caso do jiu-jitsu. Então visitar, entender a metodologia daquele que orienta, é o primeiro passo. Criar um vínculo com a pessoa que te orienta, porque o professor ele é um orientador, né? Então, se você entender e essa orientação, essa metodologia for confortável para você, já é um primeiro passo, né? De você continuar e criar essa disciplina para se manter no jiu-jitsu. Existem diferentes academias para diferentes públicos. Existem academias que são focadas para aqueles que são competidores, e aí o foco é outro. Existem academias que são focadas só para o bem-estar, e existem academias que são focadas em oferecer ao seu cliente, ao seu aluno, aquilo que ele quer. Se ele quer competir, a gente vai dar um treino de competição. Se você quer se movimentar e criar um hábito saudável de vida, você tem. O jiu-jitsu ele é dado em 2 momentos. O momento em que você é aspirante a preta e o momento que você entende que o jiu-jitsu inicia na preta. Quando você está aspirante a preta, você não tem a maturidade de entender que aquilo ali, o que está acontecendo com você, é uma evolução. Então você cria maturidade dentro daquele relacionamento que você tem com o objeto de estudo chamado jiu-jitsu. E quando você atinge uma maturidade, você entende que você agora começou a aprender jiu-jitsu. Você entende que não é mais reproduzir aquilo que lhe era passado. É entender o que está por trás do movimento. É entender o conceito. E aí começar a fazer com que o conceito traga diferença para a sua vida. O profissional de jiu-jitsu, o professor, o faixa preta, o graduado, ele não é só referência como técnica. Ele é referência como pessoa, como caráter. A pessoa que entra no tatame, ela não procura o faixa preta. Ela vai diretamente para o faixa preta. Então, o faixa preta passa a ser a referência. E quando você entende que você tem que ser uma referência positiva, porque algumas pessoas escolhem te seguir e vão moldar a sua personalidade ou a sua forma de pensar, sua forma de agir, de enxergar segundo aquilo que você passa para ela, você começa a entender que você precisa mudar. Eu acho que a maior dificuldade daquele que ingressa no jiu-jitsu é entender o jiu-jitsu como um esporte coletivo. É que se você cuida de si e cuida do seu parceiro na hora do treino, 2 pessoas estão cuidando de você. A possibilidade de você se lesionar é muito baixa. Quando eu entendo que o jiu-jitsu, embora individual na hora do teste, mas na hora da construção, é um ambiente coletivo, é uma arte coletiva, eu mudo minha concepção e começo a criar um vínculo mais forte. Eu criando um vínculo mais forte com os meus parceiros de treino, dificilmente eu saio. A gente precisa entender essa questão de vaidade de uma forma madura e entender que eu quero realmente impor o meu jogo, impor o meu conhecimento, impor a minha verdade sobre o meu parceiro de treino. Mas até que ponto isso é saudável? É como eu imponho, se eu imponho com violência ou se eu imponho em amor. Se eu imponho respeitando o meu parceiro ou se eu imponho desrespeitando. Eu começo a entender que se eu machucar ele, se eu lesionar, ele vai se afastar e eu perco, além do parceiro, mais uma visão acerca daquele objeto que eu estou estudando, que é o jiu-jitsu. Então a minha visão, que poderia estar sendo completa por ele, está sendo desfalcada porque eu tirei ele da jogada. Questão de biotipo e diferença de pessoas, eu acho que o jiu-jitsu ele é bem eclético, ele cabe para todas as pessoas, desde que você não comece mais a reproduzir e sim entenda o conceito que está por trás. Porque quando eu oriento da minha forma de ver, com a minha flexibilidade, com a minha força, com o meu biotipo. Aquele que está recebendo nem sempre tem o mesmo biotipo que eu. Então ele vai receber essa informação, vai processar essa informação e ali tirar o conceito.
E nessa hora ele vai dar a visão dele para a mesma técnica que eu apliquei para todos. Por isso que essa é a importância do coletivo. Porque o mais gordinho, ele aplica, por conta de centro de gravidade diferenciado, ele aplica de uma forma. O mais alto vai aplicar também de uma forma. O mais baixo, a mulher, a criança, o mais forte, o mais fraco, a forma de aplicar o conceito vai ser a mesma. Mas como ele aplica a técnica, o protocolo que ele vai usar é individual. Eu acho que você precisa dar o seu melhor. Se o seu melhor é um dia na semana, se o seu melhor é 7 dias na semana, você pode ter resultados negativos e ter uma postura positiva. Você pode ter sido derrotado, mas adotar uma postura de vencedor. E quando um graduado é finalizado por um menos graduado, é entender que o conhecimento não tem uma mão única, não tem uma via única. A via é de mão dupla. Não é porque eu sou faixa preta que eu não posso ser finalizado por um faixa branca. Não é porque eu sou um professor que eu não posso aprender com o meu aluno. Não existe uma hierarquia no conhecimento. O que existe é a sua disponibilidade em aprender. E quando eu sou, como graduado, sou finalizado por um menos graduado, eu agradeço porque o menos graduado me mostrou uma face minha que a princípio eu não conhecia, mostrou uma fragilidade que talvez eu não soubesse que tinha, até que ele me finalizou. Eu acho que todas as vezes em que você fica em zona de conforto, você tranca um processo chamado processo evolutivo. E eu aprendi que na vida a gente não pode estagnar. Então, por mais que você tenha uma base chamada de arroz com feijão efetiva e produza bons resultados, você interrompeu ali um processo evolutivo que talvez pudesse ter sido mais contínuo na tua vida. Então eu acho que todas as vezes em que você estiver em zona de conforto, você precisa voltar e querer aprender mais. Pessoal, o que eu deixo de mensagem é que o jiu-jitsu ele não pode ser restrito às 4 linhas do tatame. O jiu-jitsu ele tem que ser visto como uma filosofia de vida, uma ferramenta que vai te possibilitar entender todas as suas limitações, fazer com que você entenda o que você pode, o que você quer e como você faz para construir. Eu acho que quando você diz eu quero e quero com verdade, qualquer coisa na sua vida você consegue construir. O jiu-jitsu é uma ferramenta que me possibilitou entender que estratégias vencedoras são aquelas que são constantes na vida. Então, tudo que você quiser, mas quiser com vontade, você consegue. Então fica a dica. Jiu-jitsu é uma ferramenta que te traz o autoconhecimento. E não só para o esporte, mas para a vida. Então se você quiser fazer jiu-jitsu, praticar jiu-jitsu, como mais uma ferramenta de autoconhecimento, fique à vontade de vir a conhecer o jiu-jitsu. Venha treinar conosco.